Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o Pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta. Pastora Fernanda, tem uma frase que Jesus disse, é essa que eu quero aqui colocar em evidência, Mateus 23:8, que diz: Jesus Cristo diz: vós, porém, não quereis ser chamado rabino, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Por que Jesus disse essa frase? Porque na época que Jesus vivia, tinha duas escolas, uma chamava Reliel e outra Chamai. Então, quando Jesus disse, né, para os seus seguidores, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, o meu jugo é leve, o meu jugo não é pesado. Jesus não tinha o jugo nem da escola Reliel e nem da escola Chamai. Então ele diz assim, né? Tanto para os seus seguidores, quanto para todos aqueles mestres, né? E quanto para todos os outros rabinos, ele diz da seguinte forma: vinde a mim, vós, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu jugo e o meu fardo é leve. Então ele estava dizendo que o jugo dele era de Deus, não era de nenhuma dessas escolas, dessas interpretações. E ele diz: a ninguém chamai rabino, somente a mim, todos vós sois irmãos. E em Israel, as crianças, elas estudavam para ser rabina na escola primária, de 6 a 10 anos. E Beit Hazefer significa, ou mais ou menos assim, eu não falo muito Hebraico. o hebraico, né? E nem pesquisei para falar essa palavra à altura, mas significa a casa do livro. E lá eles aprendiam a escrever, ler, fazer contas, falar em público, e depois estudavam e decoravam o texto da Torá e os 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e decoravam 613 leis no Talmud. Então, as crianças de 6 a 10 anos, eles já sabiam ler, escrever, fazer conta, falar em público, e estudavam os 5 livros da Bíblia. Eles sabiam os 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E ainda sabiam as 63 leis do Talmud. E se abusar, eles sabiam mais as 63 leis de cor do que até mesmo as muitas passagens desses 5 livros da Bíblia. Então, nós vemos que eles passavam por um processo de estudo. Depois, as crianças de 10 a 14 anos estudavam na escola secundária os livros histórico, poético e tradição oral. E os excepcionais alunos, conforme Atos 22:3, que diz: Paulo era um excepcional aluno, que aprendeu aos pés de Gamaliel, e estudavam para rabino conforme o jugo da escola, ou da escola liberal de Reliel, ou da escola Shammai, que era mais tradicionalista. Então, nós vemos que a escola Reliel ela era liberal. Eles já defendiam, né, o desquite, e a escola conservadora de Shammai, eles eram mais tradicionais. Então, eles não aprovavam o divórcio. Então, ali eles se debatiam entre uns e os outros. E o debate era o seguinte: eles se debatiam e tinham argumentação e a contra-argumentação. E tinham aqueles que eram excepcionais, que se destacavam. Esses eles deixavam de lado
né, dava um suporte maior para eles, para que eles estudassem. Eu quero aqui fazer 2 colocações, antes de a gente passar para o Jesus histórico. A primeira observação que eu quero que você entende é o seguinte: Jesus, ele não era reconhecido pelo sistema religioso como rabino. E ele diz em Mateus capítulo 11, 29, tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em Apocalipse 22, 13, ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E em Apocalipse 19, 13, ele diz, eu sou a palavra de Deus, o verbo vivo de Deus. Então, vejam que Jesus não era reconhecido pelo sistema religioso, nem pela escola de Shammai e nem pela escola de Hiller. Ele não era reconhecido. E Jesus, ele não estudou para ser rabino, mas ele era rabino, mestre da parte de Deus, que diz que o único rabino era ele, o resto seriam chamados de irmãos. Agora, a segunda colocação que eu quero fazer, que não pode passar desapercebida, é o seguinte: por que não temos mestre no dia de hoje? O que você acha, pastora Fernanda, que não temos mestre nos dias